Oi, gente! Hoje eu vim trazer para vocês o tutorial da bolsa Isa. Para quem me acompanha lá no meu Instagram sabe que eu criei essa bolsinha aqui, ó, no começo de abril. Só que eu tive vários problemas e não consegui gravar ela. Quem me acompanha lá sabe a luta que eu tive. Gravei a aula, depois não consegui recuperar os arquivos do meu celular. E aí eu tive que gravar de novo e aí eu fiquei sem tempo para poder gravar novamente a aula, tá? Mas agora eu consegui, finalizei a aula e vou trazer aqui o passo a passo completinho para vocês. Fiz ela aqui até numa versão menorzinha, tá? Do que a minha primeira peça. E ela tá menorzinha, mas ainda tá bem espaçosa, tá? Por conta dessa lateral dela aqui, ó, ela fica super espaçosa. E coloquei aqui a corrente de metal e ela abre assim, ó, como ela ficou super espaçosa. E pra fechar, você só puxa aqui os dois cordãozinhos e ela já fecha aqui novamente. E fica assim, ó, coisa mais bonitinha, né, gente? Então, assim, ó, vou pedir pra vocês deixar o like aqui no vídeo, tá? Que é como uma forma de agradecimento pela aula, tá? Essa aqui é a minha versãozinha que eu fiz pra aula, é menorzinha. Eu vou trazer aqui e mostrar pra vocês a primeira versão que eu fiz, que é um pouquinho maior. Mas no decorrer do vídeo, gente, eu deixo tudo explicadinho pra vocês, como vocês fazem pra fazer maior e menor a bolsa, tá? E é isso, eu vou mostrar pra vocês a lista de materiais agora. Eu usei o fio de poliéster da Rastextil. Esse aqui, ó, já fiz toda a bolsa, ainda sobrou praticamente mais da metade do rolo, tá? Então, é uma bolsa até econômica, tem 400 metros, então eu usei aproximadamente uns 200 metros, vamos colocar assim, tá? E essa cor é o terracota 463. Vou usar também a agulha número 4 e a agulha 3,5. Agulha de tapeçaria, isqueiro, tesoura e para nossa alça, né? Argola articulada e a nossa corrente para finalizar a alça. Então, é isso. No decorrer da aula eu ensino, tá, gente? Como fazer ela maior e como fazer ela menor. E utilizar qualquer fio que você quiser utilizar para fazer essa peça. Então, é isso. Vamos pro passo a passo. Para dar início aqui à nossa bolsa, a gente vai começar fazendo a nossa laçadinha inicial. E agora, a gente vai fazer 25 correntinhas, tá? Então, vou dar início aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vou fazer 25 correntinhas. 24 e 25. Feito aqui as minhas 25 correntinhas, eu vou passar a medida pra você. Olha só, gente, ficou com aproximadamente 16 centímetros, essas 25 correntinhas que eu fiz. Agora, aqui a questão é o seguinte, como essa bolsa aqui você vai poder fazer com qualquer tipo de fio, tá? Eu vou passar aqui uma dica pra vocês que você pode adaptar pra qualquer tamanho, pra qualquer tipo de fio. Se você quiser fazer uma bolsa maior, você faz aqui, ó, esse número de correntinhas maior, até da quantidade em centímetros que você quiser. Tendo em vista que, com o acabamento final dela, ela vai crescer aproximadamente de 2 a 3 centímetros, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tô fazendo a minha com 16 centímetros. Com a minha tensão de ponto, quando eu finalizar essa parte da bolsa, ela vai ter aproximadamente uns 18 centímetros, tá bom? Então, se você quiser uma bolsa de 20 centímetros, de 25 centímetros, você vai fazer aqui esse número de correntinhas iniciais até ter 2 centímetros a menos do tamanho que você quer para a bolsa no resultado final, tá bom? Então, aqui, ó, como a minha tem 16 centímetros, quando eu finalizar ela, essa parte da bolsa, ela vai ter aproximadamente 18 centímetros, tá bom? Então, você pode fazer aí com o fio que você quiser. Então, feito aqui, ó, as minhas 25 correntes, eu vou pular aqui, ó, a minha primeira corrente, pulo aqui a minha primeira corrente e venho aqui, ó, nesse segundo ponto, tá? Que é a minha lombadinha aqui, ó. Então, pulo esse primeiro ponto e venho aqui na lombadinha. E vou fazer ponto baixo.
Feito aqui o meu primeiro ponto baixo, vou seguir fazendo ponto baixo até o final da carreira. Então, vou fazer aqui o meu último ponto baixo. E fiquei aqui, ó, com um total de 24 pontos. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha pra virar o trabalho. E vou fazer agora carreiras de repetição, tá? Vou pular essa primeira corrente aqui que eu fiz, vou vir aqui na próxima, pegando só essa laçadinha aqui de trás do ponto. E vou fazer ponto baixo. Pegando só essa laçadinha aqui de trás. Vou fazer isso até o final da carreira. Só ponto baixo, pegando aqui, ó, a laçadinha de trás. Ó, chegando aqui no final da carreira, faço aqui o meu último ponto e já vou dar início à próxima carreira, ó. Faço uma correntinha aqui pra virar o trabalho, viro o meu trabalho, pulo essa correntinha que eu acabei de fazer e venho aqui, ó, no próximo ponto, pegando só essa laçadinha aqui de trás. E sigo fazendo essa repetição até ter aproximadamente uns 16 centímetros, tá, gente? E vou seguir aqui fazendo, volto aqui com vocês quando eu tiver com os 16 centímetros prontos. Então, finalizei aqui, ó, o meu trabalho. Fiz até ter aproximadamente 16 centímetros, ó, vou medir aqui pra vocês. 16 aqui. E aqui ficou com 16 também, tá? 16 de comprimento e 16 de altura. Então, ficou 16 por 16. Aqui, se você quiser fazer uma bolsa maior, mais altinha, né? Mais alta, você pode continuar fazendo suas carreiras de repetição até dar a altura que você deseja para sua peça. Mas leve em consideração que quando eu fizer o acabamento final, vai aumentar de 3 a 4 centímetros, tá? Então, por exemplo, aqui a minha tá com 16 centímetros, né? Mais 2 centímetros aqui que eu vou ter depois que eu finalizar aqui o acabamento dessa parte da bolsa. Então, 16, 17 e 18, vai ficar com 18 centímetros. E depois desse 18 centímetros, ainda quando eu for finalizar a peça, fazer todo o acabamento da bolsa, ele vai aumentar de 3 a 4 centímetros, tá? Depois que eu montar toda ela, que eu vou fazer mais uma carreirinha aqui quando eu tiver com a bolsa toda montada. Então, esse acabamento no final vai aumentar de 3 a 4 centímetros. Então, conforme aí o tamanho que você estiver fazendo a sua bolsa, você tem que levar isso em consideração, tá bom? Então, é isso. Finalizei aqui, ó, e deu 15 lombadinhas aqui, ó, tá? Eu vou contar aqui junto com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 lombadinhas. Tava aqui usando a minha agulha de 4 milímetros, vou deixar ela reservada aqui. E vou pegar uma agulha menor, tá? Vou pegar aqui uma agulha de 3,5. Só pra fazer o acabamento aqui, ó, em ponto baixo, nessa parte aqui da bolsa, tá? Então, aqui, ó, fiz o meu último. Eu vou usar de 3,5 porque facilita entrar aqui, ó, nos pontos da lateral da peça. Mas se você quiser continuar com essa agulha que você estiver utilizando, pode continuar normalmente, fica a seu critério. Então, aqui, ó, fiz o meu último ponto. Vou vir aqui, ó, no próximo ponto e vou pegar essas duas laçadinhas aqui do ponto, ó. Pego essas duas laçadinhas e faço um ponto baixo. Venho aqui, ó, no meio no meio aqui, ó, entre as duas lombadinhas. Pego a primeira laçadinha aqui da frente e a laçadinha lá de trás. E faço ponto baixo. E assim eu vou seguir por toda a carreira, tá? Pegando esse ponto aqui, ó. Esse ponto. E o pontinho aqui, ó, do meio das carreirinhas, tá? E faço ponto baixo. Sem segredo nenhum, tá? Só vou contornar aqui de ponto baixo.
Vou seguir quando eu tiver aqui, ó, quando eu chegar aqui nesse primeiro cantinho, eu volto com vocês pra gente fazer junto, tá? Porque aqui você vai fazer uma correntinha, tá? A mais. Então, vou fazer aqui seguindo, pegando aqui, ó, esse ponto aqui e esse ponto do meio. E quando chegar aqui, eu volto com vocês. Olha só, já tô chegando aqui no finalzinho da minha carreira. E aqui, ó, vou fazer meu último ponto, pegando essas duas laçadinhas aqui, ó. Essa daqui e essa aqui de trás, tá? Tá? Pegando essas duas laçadinhas, você vai fazer o seu último ponto. Então, vou entrar aqui com a minha agulha. E vou fazer o meu último ponto baixo. Feito esse último ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha. E vou seguir aqui, ó, fazendo ponto baixo. Por toda a carreira. Aqui vai ser o nosso último ponto. Depois que você fizer esse último ponto, você vai fazer uma correntinha no cantinho. E aí, depois você vai virar o trabalho e vai continuar aqui, ó, pegando sempre nos mesmos pontinhos que você pegou aqui do outro lado. Então, você vai fazer aqui, ó, o seu último ponto, vai fazer a correntinha e vai vir aqui, ó, pegando as duas laçadinhas, tá? Do ponto. E vai inserir aqui nessa laçadinha aqui da frente e na laçadinha lá de trás. Ó, pegando sempre as duas laçadinhas. E vai seguir fazendo aqui por toda a carreira, chegando aqui, ó, no outro cantinho você vai fazer do mesmo jeito. Fez aqui o seu último ponto pegando as duas laçadinhas. Você vai fazer uma correntinha e vai seguir aqui, ó, até chegar aqui onde você iniciou o trabalho de acabamento em ponto baixo aqui nas laterais, tá? E quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente fazer a última correntinha aqui juntos, tá? E já arrematar o fio. Chegando aqui, ó, no meu último ponto, vou fazer aqui meu último ponto baixo. E já vou aqui, ó, arrematar o fio, porque eu vou fazer, esse aqui já é o primeiro ponto da lateral, né, do acabamento. Então, vou vir aqui, ó, já vou arrematar meu fio. Arrematei aqui meu fio, vou puxar ele todo aqui pra frente. Vou vir aqui, ó, no próximo pontinho, tá? Ó, fiz aqui o meu último ponto, venho aqui no próximo, puxo o meu fio de trás pra frente. Esse pontinho aqui que a gente tá fazendo do final da carreira vai servir como a nossa correntinha que a gente fez em todos os cantinhos, tá? Então, você vem aqui, ó, vem pela parte de trás do trabalho, entra aqui no seu primeiro ponto, tá? Entra aqui e você vai sair bem aqui, ó, no meio do ponto. Vem aqui, pega seu fio e traz aqui pra trás. E esse foi o nosso último pontinho. Essa aqui é referente à correntinha que a gente fez em todo o trabalho, em todos os cantinhos. Então, dá uma ajustadinha aqui nela e tá pronta aqui a sua primeira parte da sua bolsa. Vou passar aqui as medidas pra vocês. Olha, ficou com aproximadamente 18 centímetros. E aqui também, ó, 18 por 18. Agora, você vai reservar essa parte aqui e vai fazer outra parte igualzinha a essa. Igualzinha a essa que a gente acabou de fazer. Vou fazer aqui a minha outra partezinha igual essa também. E quando eu tiver já com as duas prontas, eu volto aqui com vocês pra gente começar a fazer aqui, ó, as laterais, tá? Ó, já finalizei aqui, ó, já tô com as minhas duas partes aqui prontas. E agora, a gente vai começar a fazer a lateral. Pra fazer a lateral, a gente vai precisar fazer a contagem de quantos pontinhos tem aqui, ó, de um lado até chegar aqui, ó, no outro lado, tá? Então, aqui, ó, em todo esse formatinho aqui da peça, nesse U aqui da peça, a gente vai precisar contar quantos pontos tem pra saber quantas carreiras de lateral a gente vai precisar fazer. Então, aqui, ó, vou pegar dois marcadores, peguei aqui dois marcadores e vou fazer aqui a contagem dos pontos, tá? Você vai marcar aqui, ó, onde você fez a sua correntinha aqui bem no cantinho. Marca aquela correntinha que a gente fez no cantinho. E aqui do outro lado a mesma coisa, tá? Aquele pontinho que a gente finalizou a carreira de acabamento, que é referente à correntinha, né? Então, marquei aqui e marquei aqui. Você vai contar quantos pontos tem
de um marcador até o outro, contando esse pontinho aqui do marcador, tá? Não esquece de contar esse pontinho aqui do marcador. Fiz aqui toda a contagem dos pontos e deu 87 pontos, tá? Aqui no nosso acabamento. Então, se você estiver aí fazendo o mesmo passo a passo que eu, com a mesma quantidade de pontos, o seu trabalho também vai ter 87 pontos. Mas faz a sua contagem aí para você conferir certinho, para você fazer a sua lateral exatamente do tamanho aqui da nossa peça, tá? Então, eu tenho 87 pontos, tanto nessa parte quanto nessa parte. E agora, a gente vai fazer a lateral. Para dar início aqui a nossa lateral, ela vai ser com um ponto diferente, tá? Então, vou começar aqui com a minha laçadinha inicial e vou fazer aqui, ó, 16 correntinhas. 1, 2, 16 correntes, tá? Fiz as minhas 16 correntes, vou virar aqui, ó, pra gente trabalhar nessa lombadinha aqui de cima do ponto. Então, viro aqui, vou pular esse ponto aqui que tá saindo o fio, venho aqui no próximo e vou fazer um ponto baixo. Feito esse ponto baixo, eu já vou começar a fazer o meu ponto da lateral, tá? Que vai ser diferente. Então, você vai entrar aqui, ó, nessa perninha do ponto que você acabou de fazer e já vai pegar aqui, ó, no próximo ponto, tá? Dá altura e fecha o seu segundo ponto. Entra aqui na perninha do ponto que você acabou de fazer e segue aqui, ó, a sua carreira. Dá altura, fecha os 3, entro aqui, ó, e sigo fazendo meus pontos baixos. Sempre antes de fazer o ponto baixo, entra na perninha aqui, ó, do ponto anterior, tá? Pegando só uma laçadinha. Dá altura, fecha tudo, entra aqui no próximo e vai seguir fazendo desse mesmo jeitinho até chegar lá no final da carreira, ó. Antes de você fazer seu ponto baixo normal, você só vai entrar aqui, ó, nessa última perninha do ponto que você acabou de fazer. Chegando aqui no meu último ponto, vou fazer do mesmo jeitinho, ó. Entro aqui na laçadinha e faço o meu último ponto. Feito aqui meu último ponto, ele vai ficando assim, ó. Você vai fazer uma correntinha pra virar o trabalho, ó, vai virar o trabalho, pula essa correntinha que você acabou de fazer e entra aqui, ó. Só na laçadinha de trás do ponto e faz seu primeiro ponto baixo. Feito o primeiro ponto baixo, você vai seguir fazendo igual a gente fez na carreira anterior. Entra aqui na última perninha do ponto e entra aqui, ó, pra seguir fazendo o ponto baixo. Dá a alturinha e fecha seu ponto. Entra aqui, ó. Vem aqui no próximo ponto e faz seu ponto baixo. E assim você vai seguir fazendo essa repetição até você ter as suas 87 carreiras, tá? Ou até ter a quantidade de pontos que você fez aí na sua bolsa, tá? Se você fez mais ou se você fez menos, dependendo do fio que você tá utilizando, você vai precisar fazer mais ou vai precisar fazer menos. Mas essa lateral aqui é correspondente à quantidade de pontos que a gente fez lá no acabamento da peça. Então, você vai contar aí, vai conferir a sua e vai fazer aqui conforme a quantidade de pontos que você tem lá. Então, aqui eu preciso fazer 87 carreiras, eu já fiz 2. Vou seguir aqui fazendo essa repetição e quando eu tiver as minhas 87 carreiras, eu volto aqui com vocês. Finalizei aqui, ó, as minhas laterais, fiz as 87 carreiras. Como eu tava fazendo o acabamento dessa parte aqui, ó, com a agulha de 3,5, eu continuei fazendo essa daqui, ó, sem nem ver que eu tava fazendo com ela. Depois, quando eu tava na metade do trabalho, que eu vi que eu tava com a agulha menor, mas aí eu não quis
voltar para número 4, porque ia dar diferença nos pontos, né? Então, eu continuei com a 3,5, mas aí fica a seu critério você fazer com a 4 ou com a 3,5, tá bom? Eu só continuei porque se eu mudasse para 4 na metade do trabalho, ia dar diferença na largura dos pontos. Então, eu continuei com a minha 3,5, tá? Mas isso não vai influenciar em nada no resultado final, se você fizer com a agulha número 4 ou com a agulha que você estiver utilizando aí, tá? E aqui de largura, a minha peça ficou com 8 centímetros, tá bom? Aproximadamente 8 centímetros. E agora, eu já arrematei aqui meu fio e deixei aqui, ó, um tanto bom aqui pra poder costurar ela na minha peça, né? E agora a gente vai fazer essa parte aqui, exatamente essa parte. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó. Vou fazer também com a minha agulha de 3,5, tá? Então, vou pegar aqui, ó, vou entrar aqui onde tá saindo o meu... Vou pegar aqui, ó, onde tá o meu marcador. Vou entrar aqui nesse pontinho, esse primeiro pontinho, olha. Nesse primeiro pontinho aqui, eu vou pegar essa laçada aqui, que essa aqui é onde a gente finalizou a peça, né? Então, eu vou entrar aqui, ó, nessa laçadinha e vou pegar também essa outra laçadinha aqui do ponto, tá? Eu venho aqui e vou passar essa laçada aqui que tá na lateral pra essa parte aqui da frente da bolsa. Então, passei aqui, já fiz o meu primeiro ponto e agora eu vou contornar toda a peça em ponto baixíssimo. Sempre pegando essa laçadinha aqui e a laçadinha de trás do ponto. E aqui você vai entrar aqui, ó, no meio, pegando também as duas laçadinhas. Entra aqui, traz o fio aqui pra parte da frente e faz ponto baixíssimo. Entro aqui nessa laçadinha e na laçadinha aqui de trás do ponto, pegando as duas laçadinhas, e venho aqui, ó, no meio do meu ponto. E sigo fazendo ponto baixíssimo. Tenta não fazer muito apertado aqui, tá, gente? Porque pra sua bolsa não ficar repuxada, deixa bem folgadinho esses pontos baixíssimos. Então, aqui vai ser exatamente isso, tá? Por toda essa parte aqui da bolsa, como a gente fez 87 carreiras aqui e aqui tem 87 pontos, vai dar certinho. Por isso que você tem que contar aí quantos que deu na sua peça, se você estiver fazendo um tamanho maior ou menor, ou com outro tipo de fio. E nisso, você vai fazer por toda a lateral. E do outro lado, do mesmo jeito. Aqui do outro lado, do mesmo jeito. Então, você já vai fazer... começar a montagem da sua peça. Então, vou fazer aqui essa parte e já volto aqui com vocês pra gente fazer a partezinha do laço, tá bom? Finalizei aqui a colocação da lateral da bolsa, vou dar uma ajustadinha nela aqui, ó, já vou ajustando ela pra ficar bem bonitinha, ó. Vou dando uma ajustada. E olha só o efeito que dá esse ponto, gente, aqui nas laterais, olha. Como que fica bonitinho. Agora, a gente vai pra parte de acabamento aqui da parte de cima. Nessa parte aqui não tem segredo, você só vai continuar aqui, ó, fazendo ponto baixíssimo, tá? Você vai fazer 2 carreiras aqui, ó, de ponto baixíssimo. Finalizou aqui sua peça, tá? De colocar a lateral, com o seu fio aqui, ó, você vai continuar fazendo ponto baixíssimo. Tá? Então, você vai fazer 2 carreirinhas aqui, ó, só de ponto baixíssimo. Volto aqui com vocês quando eu tiver as minhas 2 carreiras de ponto baixíssimo já finalizadas. Sempre só pegando a salsinha aqui de trás, tá? Somente a salsinha de trás. Vou continuar aqui e já volto com vocês. Então, chegando aqui, ó, no último pontinho da segunda carreira de ponto baixíssimo, eu já vou cortar aqui o meu fio. Já vou fazer aqui, ó, o arremate final. Então, vou trazer esse ponto aqui pra frente, pulo esse aqui e vou vir nesse aqui, ó. Entro aqui, passo o meu fio e vou trazer ele aqui pra dentro do trabalho. Entro aqui
Depois eu passo ele aqui por dentro e arremato o meu fio. Agora, a nossa bolsa aqui na parte de cima já tá pronta, tá? E agora a gente vai pro lacinho, tá? Vamos fazer agora o lacinho. Pra fazer o lacinho, gente, eu já fiz aqui o meu. Eu não vou gravar porque é o mesmo passo a passo que a gente fez aqui pra fazer essa parte aqui da bolsa. Então, é só você voltar a aula, tá? Pra poder fazer. Então, assim, o que que você vai fazer? Você vai pegar, voltar lá a aula e fazer a mesma coisa que você fez aqui, ó. Só que a única diferença que vai ter é que você vai ter anotado aí quantas carreirinhas que você começou a fazer o seu trabalho, né? No caso aqui desse passo a passo, a gente começou com 25 correntinhas. Para fazer o laço, você vai fazer uma correntinha a mais e você vai seguir fazendo o seu lacinho até ele ter aproximadamente uns 12 centímetros, tá? Você vai fazer carreirinhas de vai e vem até ele ter 12 centímetros. Quando ele der os 12 centímetros, você já vai fazer o acabamento. O acabamento, você vai fazer igual nas laterais, igual a gente fez, né? Acabamento aqui, você vai fazer em ponto baixo. E chegando aqui, ó, você vai fazer ponto baixíssimo, tá bom? É a única diferença. Aí, acabou aqui essa parte aqui, você vai começar fazendo ponto baixo. Então, ponto baixo aqui nas duas laterais do laço. E aqui, ó, nessas partes aqui de cima e de baixo do laço, você vai fazer ponto baixíssimo. E é isso, tá? Aí, o final do seu laço, você vai ter... Depois do acabamento, você vai ter 13 centímetros. Então, repetindo, você vai fazer quantidade de correntes, uma a mais do que você fez aqui, ó, nessa parte da bolsa. Que aqui no nosso caso, tem 25 correntes iniciais e aqui no meu lacinho eu fiz uma correntinha a mais. Então, eu comecei com 26 correntinhas. Fiz carreirinhas de vai e vem até ter 12 centímetros, que no caso aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lombadinhas, tá? 10 lombadinhas deu um total de 12 centímetros. Finalizei e já comecei o acabamento. Acabamento, aqui nas laterais é ponto baixo. E aqui na parte de baixo e na parte de cima do laço, ponto baixíssimo, tá? Correu até aqui com ponto baixíssimo, aqui na outra lateral você vai fazer ponto baixo. E aqui, ponto baixíssimo. Então, é isso. Agora, a gente vai fazer a partezinha de colocar aqui, ó, no meio do laço pra gente já aplicar na peça. E aqui, gente, quando você finalizar, não esquece de deixar um pedacinho de fio aqui pra gente já colocar na bolsa, tá? Usar ele pra colocar o lacinho na bolsa. Então, vamos pro passo a passo do... Então, vamos pra parte do meio do laço, tá? Aqui, aquela partezinha que a gente coloca aqui pra segurar aqui o lacinho. Você vai pegar aqui, ó, e vai fazer uma laçadinha inicial e você vai fazer o número de correntinhas correspondente ao tamanho do seu laço. Por exemplo, aqui, ó, igual esse aqui, ó. Igual aqui, ó, tem 13 centímetros o nosso laço. Eu vou fazer um número de correntinhas correspondente a esse 13 centímetros. Então, vou seguir aqui fazendo, ó, até ter 13 centímetros. Não importa qual o número de correntes que você vai fazer, tá? Só tem que ser 13 centímetros. Ó, já deu 13 centímetros. Então, essa quantidade de correntinhas aqui. E agora, eu vou fazer ponto baixíssimo, tá? Então, vou virar aqui o meu trabalho e vou trabalhar já aqui nas correntinhas. Não vou trabalhar aqui na lombadinha, tá? Vou trabalhar já aqui na correntinha. Então, vou pular esse ponto aqui que tá saindo o fio. Vou vir aqui no próximo e vou fazer ponto baixíssimo por toda a carreira até chegar lá no último ponto. Chegou lá no último ponto, você vai pegar e fazer uma correntinha e virar o trabalho também fazendo ponto baixíssimo. Então, aqui vou seguir fazendo ponto baixíssimo, quando chegar aqui eu volto com vocês. Cheguei aqui no meu último ponto, fiz ele, vou fazer aqui ó, uma correntinha para virar o trabalho, viro aqui e vou seguir fazendo ponto baixíssimo. E você vai fazer essa repetição aqui de ponto baixíssimo, vai e vem, até ter 4 centímetros, tá? Não importa quantas carreirinhas você vai fazer, só tem que dar 4 centímetros. Quando der 4 centímetros, você pode parar, tá bom? Então, vou seguir aqui fazendo ponto baixíssimo. Quando eu tiver os 4 centímetros, eu volto aqui com vocês. Finalizei aqui aquela partezinha do meio do laço, já tem aqui os meus 4 centímetros. E aqui ele tem 13 centímetros, ó, que é os 13 centímetros das correntinhas
iniciais que a gente fez. Então, vou vir aqui, ó, no meu laço. Como aqui as minhas carreiras deu 10 carreiras, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. E aqui tem que, consequentemente, ter 5 também, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o meio do meu lacinho. Se no seu caso deu mais carreiras ou menos carreiras, você tem que achar o meio do seu laço. Então, eu vou dobrar esse laço aqui pra trás, ó, bem no meinho. Dobrei aqui pra trás. Vou pegar aqui, ó, essa parte aqui, trago pro meio. E essa outra parte aqui também no meio, tá? E aí, o nosso lacinho já tá praticamente dobradinho aqui. Então, você vai aqui, ó, posicionar no meio, vai vir aqui com aquela partezinha que a gente finalizou. Vou vir aqui com a minha agulha de tapeçaria, passar aqui, deixei um tantinho de fio aqui pra fazer a costura. Posiciono aqui no meu laço e vou começar a minha costura aqui atrás, ó, na parte de trás. Posiciono aqui e agora a gente vai começar a costura. Veja se o seu laço está no meio, tá? Se essa parte aqui tá bem no meinho do laço, já inicia a costura. Costura simples, tá, gente? Ó, só você vir aqui, ó, e ir fechando essa partezinha aqui do laço. Vem de cá pra cá. E costura. Ó, de lá, daqui pra lá. Puxa, que não tem segredo, tá? Só costurinha de vai e vem. Pra deixar bem fechadinho aqui o seu lacinho. Então, segue aqui fazendo até fechar seu laço. Eu vou fazer essa costura 2 vezes, tá? Chegando aqui no final, ó. Eu vou voltar pra finalizar aqui, tá? Iniciei a minha costura daqui pra cá, voltei e vou finalizar aqui, tá? Então, vou esconder esses pontos, esse meu fio aqui mais pra dentro, tá? Ó, passo aqui entre os fios. Vou vir aqui. Ó, dou uma puxadinha. Venho aqui pela parte da frente, dou uma analisada aqui, ó, tudo perfeitinho. Olha que gracinha. Já vou cortar aqui, ó, e arrematar esse fio. Corto, venho aqui, queimo ele. Com a ajuda da minha tesourinha, eu vou esconder esse pontinho aqui pra dentro do lacinho. E aí, a nossa costura fica assim, não vai aparecer na peça. E agora, a gente vai pra parte... Aí, você dá uma ajeitadinha aqui nele, vê se tá no meiozinho, senão você já vai ajustando. E agora, a gente vai pra parte de colocar ele na bolsa. Tô aqui com a minha bolsa, vou vir aqui, ó, com o fio que eu deixei no lacinho aqui, ó, no acabamento do laço. Aqui, vou vir aqui e vou passar na minha agulha de tapeçaria e já vou vir aqui pra iniciar a costura. Vou posicionar ele aqui, ó, pra essa partezinha, essa curvinha aqui do laço, tá? Ficar bem certinho aqui, ó, na curvinha da bolsa. Pra fazer essa costura, ó, vou posicionar aqui o meu lacinho e vou só passar aqui, ó, nesse pontinho aqui de dentro da bolsa. E vou seguir fazendo... Pegando aqui, ó, esse pontinho aqui de trás. Que vai ser a cabecinha do ponto que a gente fez de acabamento aqui do lado do laço. Tá vendo essa correntinha aqui, essas 2 laçadinhas? Você vai entrar aqui, ó, tá? E vai costurando o seu lacinho. Não tem segredo, é só ir costurando mesmo. Você vai costurar até chegar aqui. Quando chegar aqui, você vai arrematar o fio. No meu caso aqui, eu vou ter que arrematar outro fio, né? Pra fazer a costura desse lado. Mas não tem segredo, é só costurar mesmo, vai e vem, até você pregar o seu lacinho. Pregando aqui o lacinho, eu volto com vocês pra gente fazer o nosso enforcador aqui da peça. Finalizei aqui, ó, a colocação do meu laço, já coloquei até a minha etiquetinha aqui.
Vou dar uma arrumadinha aqui no meu laço. Olha só, gente, fica bem tortinho assim mesmo, tá? Conforme você vai fazendo. Mas aí, depois que você vai finalizando, você vai ajustando a sua peça, tá bom? E agora, a gente vai colocar os enforcadores, né? Aqui eu vou dar duas opções pra vocês. Eu vou fazer o fechamento daquele que é pelas laterais aqui, ó, tá? Que você faz assim pra fechar, né? E assim pra abrir. Só que você pode também fazer estilo a saco, né? Que daí você vai precisar só de um cordão. Esse que eu vou fazer aqui no vídeo, você vai precisar de 2 cordões. O outro que é estilo bolsa-saco, você vai precisar só de um. E aí você vai colocar ele, passar ele aqui e vai fechar aqui. Então, se você for fazer com um cordão só, você faz de até aproximadamente 1 metro de fio, tá? Eu vou fazer de 2 cordões, então eu fiz 2 cordãozinhos aqui, ó, só de correntinha, tá, gente? Nem vou filmar, porque é só você fazer correntinhas até ter 80 centímetros, tá? Porque esse fio estica, ó, e 80 centímetros dá tranquilamente pra você fazer. Peguei aqui, ó, fiz 80 centímetros de fio, de correntinhas, e fiz outro igualzinho de 80 centímetros de correntinhas. Vou pegar aqui, ó, a minha agulha de tapeçaria, vou colocar aqui, ó, meu fio, meu cordãozinho. Um eu vou guardar neste exato momento, depois eu vou colocar ele também. Então, relembrando, 2 cordões de correntinhas de 80 centímetros. Se você quiser fazer esse fechamento que eu vou falar, vou mostrar pra vocês agora. Se vocês quiserem fazer estilo bolsa-saco, que você vai deixar o lacinho aqui pra parte da frente, você faz um cordãozinho de aproximadamente 1 metro, tá? Eu vou até pegar aqui uma bolsa pra você conseguir visualizar como que é esse fechamento. Olha só, gente, peguei aqui minha bolsa pra você visualizar como que é esse fechamento, tá? Só de um cordão. Então, você vai fazer só um cordão e vai passar aqui na sua bolsa. E aí, ele vai ficar assim, ó, com um lacinho aqui na frente. Voltei aqui com a minha peça, vou vir aqui, ó, nas laterais e vou vir aqui achar o meinho e vou passar aqui o meu cordão lá pra parte de dentro. Passei aqui pra parte de dentro. Vou vir aqui, ó, e vou passar essa outra parte aqui também lá pro lado de dentro. Venho aqui e posiciono aqui, ó. Ó, tá vendo? E passo essa parte aqui pra parte de dentro. Venho com as duas partes aqui pra parte de dentro da peça. Vou igualar aqui esse cordão pra ficar com as duas partes aqui, ó, iguais. E agora, eu vou começar a passar aqui na peça pra fazer o fechamento. Passei aqui, né, as duas partes aqui pra dentro, as duas pontas pra dentro da peça. E agora, eu vou posicionar aqui, ó, mais ou menos onde eu quero que ela feche. E vou passando aqui esse cordão, tá? Eu quero que ela tenha um efeito bem dobradinho aqui, então, eu vou passando assim, mais vezes. Tá? Você vai passar por toda a peça. Ó, entrei aqui e vou sair aqui, ó. Tá? Do ladinho aqui. Feito isso, solto aqui, tiro a minha agulha, venho aqui na outra ponta, venho aqui com a minha agulha e vou fazer aproximadamente mais ou menos aqui, ó, no mesmo lugarzinho. No mesmo sentido aqui que eu fiz do outro lado. Venho aqui, ó, no último pontinho eu já posso vir aqui, ó, e entrar aqui igual eu fiz no outro lado. Ixi, gente, entrei no lugar errado, peraí. Entrei no meio da carreira. Pronto.
Então, saí aqui, ó. Tô com os meus 2 fios aqui, do mesmo tamanho. E é isso. Agora, eu vou vir aqui com outro cordãozinho. Vou passar aqui, ó. E aqui eu tenho que passar exatamente no mesmo buraquinho que eu passei esse primeiro cordão. Então, ó, do mesmo jeito que a gente tem que ter essa parte aqui, ó, aqui, eu tenho que ter essa partezinha aqui e aqui. Então, eu vou introduzir aqui, ó, onde eu finalizei aqui o cordãozinho, entro por aqui, venho aqui do outro lado e vou entrar aqui, ó, com o meu cordão aqui, onde tá saindo o meu cordão, tá? Ó, tá vendo? Ficou esse efeito aqui, ó, que tem do outro lado, tem que entrar aqui. Então, se eu entrei, iniciei desse lado, o primeiro cordão, eu tenho que ir no lado oposto pra iniciar o outro cordão. E aqui também vou ajustar aqui pra ficar do mesmo tamanho, aqui a parte de dentro, né? Ajusto aqui. Pronto. E agora eu vou vir aqui, ó, com a minha agulha de novo e vou repetir o processo. Só que aqui agora eu tenho que inserir aonde que tá o outro fio, tá? Ó, igual tá saindo aqui, ó. Eu vou vir aqui, passo o meu fio pra lá, no mesmo lugarzinho que tá passando o outro cordão. Finalizei aqui, ó, tiro a minha agulha. E, ó, pra você fechar, é só você puxar aqui, ó, e ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Vem aqui, dá uma arrumadinha na sua peça, tá? Ó. Aí, ela fecha assim. E pra você abrir, é só você fazer assim, ó, tá? Abriu. Pra fechar, você puxa os 2 cordãozinhos junto, tá? Ó. E fechou. Tá? E aí, essa é a bolsa Isa. A tão esperada lá, depois de tanta dificuldade que eu tive pra gravar essa aula, ela tá pronta. Então, mais uma vez aqui, gravei o passo a passo pra vocês. Ela fica assim, ó. Essa aqui é uma versão até menorzinha do que a primeira que eu fiz. Esse fio aqui é de poliéster, ela fica bem molinha, sabe? Bem molinha mesmo. E é isso, gente. E pra finalizar aqui de vez a nossa peça, eu vou vir aqui ó, com um bom pedaço de corrente. Tem aproximadamente 1 metro aqui. Vou passar aqui numa argola articulada. E vou vir aqui posicionar na minha peça. Ó, vou colocar aqui. Vou vir aqui do outro lado. E colocar aqui também. Abro aqui. E coloco aqui. Tá? Um pouquinho abaixo de onde você colocou o seu cordão. E você vem e fecha sua peça normalmente. E aí, ela vai ficar assim. Abrir assim, fechar, puxa os cordãozinhos. Aqui eu vou fazer só um nozinho aqui, ó, nas pontinhas, pra não correr o risco de passar o cordãozinho pra dentro da peça, né? Ó, faço só um nozinho aqui, só pra não correr o risco. Vou queimar aqui, ó, fiz esse nozinho aqui, tá ótimo. Vou queimar aqui e colocar aqui pra dentro do nozinho que eu acabei de fazer. E tá pronta aqui a nossa peça, tá? Então, ela ficou com alça de corrente. E
essa é a nossa bolsa Isa, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, não esquece de deixar o like, tá? Depois que a peça estiver finalizada, é só você vir aqui, ó, e ajustando o jeito que você acha que fica melhor ela, tá? Ela fica bem espaçosa aqui por dentro. Eu achei ela super espaçosa. E olha que eu tentei fazer essa versão aqui um pouquinho menor do que a outra que eu tinha feito. Mas essa aqui ficou super espaçosa ainda. Eu queria mais uma minizinha, mas tá perfeita essa. E é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Quando fizer, me marca, tá? Que eu gosto de ver o trabalho de vocês. É como se... vocês me marcando é como se fosse um agradecimento pela aula, tá? Eu fico muito grata e eu vejo que vocês têm gostado e eu trago mais bolsas de forma gratuita, tá? Tem as minhas bolsas na versão de curso pago, mas aí isso me incentiva a trazer mais aulas aqui pro canal do YouTube de modo gratuito, tá? Então é isso, espero que vocês gostem e que vocês vendam muito, tá? Ela é uma bolsa bem econômica para fazer e é isso. Obrigada e até a próxima.